tudo bem? Para quem é novo no canal, bem-vindo. Meu nome é Carol, meu marido se chama Dani, nós estamos casados há 10 anos, quase, 9 anos e meio. Nós tentamos ter filhos há 8 anos e meio, mais ou menos. E hoje a gente vai falar sobre infertilidade e como que foi o nosso processo de conseguir sair dessa dor da infertilidade, conseguir parar de sofrer com isso. Eu vou contar para vocês a nossa experiência, eu não estou oferecendo nenhuma fórmula secreta que vai funcionar para todo mundo, não é isso. Eu só acho que é muito válido a gente compartilhar o que a gente tem passado com outras pessoas que possam estar passando pelas mesmas coisas. Hoje eu estou gravando o vídeo no quarto dos nossos filhos, como vocês devem ter percebido. Nós já temos filhos? Não, não temos, mas nós já temos quarto para os filhos. E as camas estão até arrumadinhas porque, para quem viu os outros vídeos, vocês sabem que a gente teve 2 meninos aqui em casa por um tempo com a gente. E vou colocar aqui o link se você quiser assistir esses vídeos e entender do que eu tô falando. Mas enfim, vamos lá. Eu gostaria de contar um pouquinho mais a fundo como que foi essa nossa passagem da infertilidade para adoção e como que foi essa dor pra gente e como que a gente fez pra conseguir se livrar dessa dor que eu sei que para quem tá passando por ela parece impossível. Hoje em dia é fácil falar desse assunto para mim. Eu posso falar sobre a infertilidade até com um sorriso no rosto, com alegria, mas houve um tempo em que nós também sofremos muito com isso. E como eu falei antes, nós tentamos engravidar por cerca de 4 anos. Meu maior sonho sempre foi, desde que a gente casou, foi engravidar ou ser mãe. Por muito tempo eu sonhava em ser mãe através da gravidez. Da adoção também, a gente pensava em adotar, mas era uma coisa assim, era uma coisa menos, estava em segundo plano, era menos importante, ou a gente pensava em adotar no futuro, enfim, depois que engravidasse. Passou um tempo e a gente percebeu que não estava dando certo, que não estava engravidando, e então a gente começou a procurar médicos especialistas, a fazer exames e tudo mais. Tem um outro vídeo em que eu conto bem essa história, bem detalhado, tudo que a gente já fez de cirurgia, de tratamento, etc. Vou também colocar o link para você aqui embaixo agora, se você quiser assistir esse vídeo, ele vai abrir em outra página, não se preocupe. Mas enfim, chegou um momento na nossa vida em que nós dois simplesmente não conseguíamos mais ter esperança. Tava doendo mais ter esperança e ter essa esperança moída cada mês que passava e cada mês que a gente não engravidava do que abrir mão de engravidar. Eu não sei se isso vai fazer sentido para você agora, mas pra gente chegou uma época que isso fez muito sentido. Eu dizia, eu não consigo mais ter esperança, essa esperança tá me machucando demais. E o que a gente fez então para conseguir tirar isso da cabeça, para conseguir se acostumar com a ideia da adoção e conseguir realmente dizer adeus para essa ideia de engravidar? Então, primeiro eu queria deixar bem claro, isso que eu vou falar é a nossa experiência, foi o que funcionou para nós. Não é necessariamente, não estou dizendo que você tem que fazer isso, eu só estou contando a nossa história. O Dani e eu, nós somos pessoas que acreditam em Deus. Eu acredito num Deus que tem a capacidade, uma capacidade e um amor por mim, de cuidar da minha vida muito melhor do que eu mesma tenho. Eu não tenho essa capacidade. Eu acredito que Deus, ele é perfeito, ele tem uma vontade perfeita, ele é bondoso, ele é amoroso, ele é justo. E por acreditar em todas essas qualidades desse Deus e por acreditar que ele de fato existe, que ele está aqui na minha vida, no dia a dia, eu cheguei à conclusão, num certo momento da minha vida, de que valia a pena e de que era seguro entregar a minha vida, entregar os meus sonhos, meu futuro para esse Deus que sabe de tudo, que está em todos os lugares e que é muito mais poderoso e sábio do que eu mesma.
Então eu decidi entregar minha vida para Deus. E o Dani também acredita nas mesmas coisas que eu. E ele também concordou comigo que nós devíamos então entregar esse sonho também para Deus, de engravidar ou não engravidar. Uma outra coisa que a gente acredita é que Deus, por si só, ele deve ser o suficiente pra gente. Vou tentar explicar o que eu quero dizer com isso. Se eu busco coisas ou situações ou pessoas dessa nossa vida aqui, que todos nós dividimos, enfim, vida humana, na Terra, eu vou me frustrar, invariavelmente. E Deus, eu creio que é a única pessoa em quem eu posso confiar completamente. Ele é perfeito, ele não vai falhar. E eu acredito também que Deus é tão supremo, é tão sábio, é tão grande, é tão poderoso, que eu devo buscar Deus por quem Ele é e não pelo que Ele pode me dar se eu buscar Ele. Então, por esse motivo, nós também decidimos entregar o nosso sonho de engravidar para Deus e de dizer, mesmo se isso não der certo, se a gente não conseguir engravidar, Deus vai nos ser suficiente. A graça de Deus, conhecer a Deus, poder ter um relacionamento com Deus, com esse ser tão poderoso, mais poderoso do universo, criador do universo, isso deve ser suficiente para mim, isso deve me trazer paz e alegria, enfim, e não as coisas que eu busco e os sonhos que eu tenho. Em muitas outras situações da nossa vida também nós já percebemos que quando a gente faz isso, quando a gente entrega esses nossos sonhos para Deus e o nosso futuro, muitas vezes, quase todas as vezes, as coisas acabam acontecendo bem diferente do que a gente imaginou, do que a gente sonhou, mas na nossa experiência tem sido sempre muito, muito além do que a gente imaginou, muito, muito melhor. Não vou dizer mais divertido, mais fácil, isso não, mas é melhor para nós como pessoas. Nós crescemos com as dores que a gente já passou, nós nos tornamos pessoas mais maduras, enfim, é um processo de crescimento. Eu acho que isso está intrinsecamente ligado com entregar os nossos sonhos para Deus e confiar que Ele sabe, e enfim. Eu não posso dizer, se eu dissesse para vocês isso foi fácil fazer, eu estaria contando aqui a maior mentira que eu já falei na minha vida. Foi a coisa mais difícil que eu já fiz. E a minha experiência mais marcante com Deus foi essa, quando eu estava tomando banho um dia e eu lembro de chorar de um jeito que eu nunca tinha chorado antes e de sentir um desespero, uma tristeza tão profunda como eu nunca tinha sentido antes. Sabe aquele choro feio, assim, que choro que você baba e não foi bonito, foi uma experiência bem, bem triste, bem marcante. Enfim, mas foi um momento muito importante para mim, porque mesmo sofrendo e mesmo não sentindo naquela hora aquilo que todo mundo gostaria de sentir, de um Deus que consolador, que vai enxugar as minhas lágrimas, eu não senti isso, eu chorei muitas lágrimas, foi muito difícil, mas mesmo assim eu resolvi mais uma vez confiar em Deus e falar, os meus filhos são teus, o meu sonho de engravidar é teu, pertence a ti. E o que o Senhor quiser fazer com isso, o Senhor pode fazer. E aquele momento foi um momento em que eu entendi que eu provavelmente nunca iria engravidar. E foi o momento mais difícil da minha vida até agora. Foi. Mas, ao mesmo tempo que foi o mais difícil, foi também talvez o mais libertador. E isso pode parecer para alguns uma mentira, para outros loucura, para outros incompreensível, mas
para mim, poder entregar esse peso de gigante para Deus e poder dizer, eu acho que eu não vou engravidar, eu acho que não é isso mesmo que o Senhor tem para nós, tirou um peso gigante das minhas costas e eu pude finalmente começar a abrir os olhos para outras coisas, para outras possibilidades. Passei a lentamente, não foi bem naquele momento, mas passei a lentamente me acostumar com essa ideia, primeiro foi assim, aceitar a ideia, depois acostumar com a ideia, depois começar até a ver a beleza nessa ideia. E foi nesse momento, ou nessa época, que eu comecei a me apaixonar também muito mais pela ideia da adoção. Por mais que a gente sempre tivesse pensado em adotar antes, foi a partir desse momento que a gente começou a realmente aprender o que é uma adoção, o que significa uma adoção. A gente começou a se apaixonar muito mais por essa forma de paternidade, de maternidade. E realmente eu acho que Deus começou a trabalhar no nosso coração e a direcionar a gente para um outro lado. E hoje em dia eu só sei que eu posso dizer com toda a tranquilidade no coração que eu saiba, provavelmente eu nunca vou engravidar, não sei do futuro, eu creio que Deus pode me fazer engravidar se Ele quiser, mas não é isso que eu espero mais. E foi isso que nos livrou do sofrimento e da dor, foi crer, continuar crendo, eu posso engravidar um dia se Deus quiser, mas eu não espero mais por isso, eu não tenho mais essa esperança. E isso, por mais difícil que tenha sido, também foi maravilhoso, conseguir fazer isso, conseguir abrir mão desse meu sonho que estava me fazendo sofrer tanto. Eu não creio num Deus que trabalha para mim e que trabalha para me fazer feliz. Eu creio num Deus que tem um propósito e que direciona a gente a esse propósito se a gente permite Ele fazer isso. E eu creio num Deus que transforma realmente a nossa dor em coisas lindas, em coisas que a gente talvez não faria ou não passaria se a gente não tivesse aberto mão. O fato é que eu resolvi confiar em Deus, resolvi entregar isso tudo para Ele e foi realmente o que nos ajudou a deixar de sofrer. Claro que foi um processo, não foi do dia para a noite, mas aquele momento em que eu entreguei, que eu abri mão dos meus filhos, biológicos, foi um momento de virar a página pra gente. Então eu acredito que não só com a infertilidade, mas existem tantas outras dores no mundo, tanto sofrimento no mundo, e a gente tem sim a possibilidade de estudar esse sofrimento, de estudar essa dor, de deixar ela fazer o seu trabalho que ela precisa aqui dentro e de ver a dor como uma possibilidade de crescimento. Eu acredito que existe beleza assim na dor, por mais que seja muito difícil falar isso enquanto a gente está passando pela dor. Hoje em dia é fácil, como eu falei, para eu falar isso, mas na época, óbvio que não era. Mas eu acho que as dores podem realmente nos tornar pessoas mais maduras, mais sensíveis à dor do outro até mesmo. Mas enfim, essa foi a nossa história, esse foi o nosso jeito de lidar com a dor, a nossa forma de lidar com a dor. Isso tudo se passou num período longo de tempo, como eu falei, não foi do dia para a noite. E foi a nossa história, foi como funcionou pra gente, como deu certo pra gente, como a gente foi curado da dor. E eu espero que essa história possa ajudar alguém. E se você está passando por isso e quiser conversar sobre essa dor com alguém que entende, com alguém que já tenha passado por isso, sinta-se bem à vontade para nos deixar uma mensagem aqui no YouTube, ou no nosso blog, ou no Face, na página do Face. E só queria dizer que a gente não precisa estar sozinho nessas horas. E se você quiser compartilhar também a sua história, pode deixar um comentário. E eu espero que tenham todos um ótimo dia, uma ótima semana. Muito obrigada por assistir e um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal!